Inicia-se neste momento o segundo dia da programação do 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Informamos que o registro de frequência deverá ser realizado por meio do QR Code que se encontra no crachá. Caso tenha dificuldade, procure o credenciamento. Para a cerimônia de entrega do Prêmio CNJ de Qualidade, edição 2022, compõe a mesa de honra a Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, e o conselheiro do CNJ, Richard Paikin. O Prêmio CNJ de Qualidade tem como objetivo principal estimular os tribunais brasileiros na busca pela excelência, na gestão e planejamento, na organização administrativa e judiciária, na sistematização e disseminação das informações e na produtividade sob a ótica da prestação jurisdicional. Com a palavra, o conselheiro e presidente da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ, e também da comissão que avalia o Prêmio CNJ Qualidade, Richard Paikin. Muito bom dia a todas e todos. Inicialmente, quero cumprimentar a eminente presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber. Uma honra poder participar dessa mesa com Sua Excelência. E é difícil, mas vou começar, senhora presidente, quebrando o protocolo, para dizer que hoje é um dia de festa. Acordei de manhã, o sol estava a pino, agora está um pouco menos, mas fiquei muito feliz de relembrar que sou palmeirense e também fiquei muito feliz de ver que um time, que eu torço desde 1994, que a Arábia Saudita ganhou hoje a partida. Então, é um dia de muita festa, embora respeitando os hermanos, é um dia de muita felicidade. Muito bem. É com satisfação que damos início a esta importante cerimônia, tão aguardada e que promove a entrega do Prêmio CNJ de Qualidade. O Prêmio CNJ de Qualidade entra neste ano em sua 4ª edição. A premiação, já consagrada no Poder Judiciário, surgiu como um aprimoramento do antigo selo Justiça em Números e consiste em uma forma de reconhecimento e incentivo à gestão judiciária moderna, eficiente e célere. A premiação segue 4 eixos principais: governança, produtividade, transparência e dados e tecnologia. O eixo governança é o maior em número de requisitos, com 21 itens de avaliação e 24% da pontuação total. Os 2 principais eixos em valores de pontuação estão concentrados nas atividades relacionadas à gestão de dados, tecnologia e produtividade. Juntos, eles somam quase 70% dos pontos e 28 itens avaliativos. É muita coisa. Esse ano, os critérios do Prêmio CNJ de Qualidade ficaram mais rígidos, com ampliação do nível de exigência de cada item e com maior abrangência de políticas judiciárias avaliadas, o que tornou o trabalho ainda mais desafiador para os magistrados e servidores que atuam no judiciário. Sabemos que as senhoras e os senhores tiveram muitas dificuldades este ano, com 52 requisitos avaliativos que se subdividem em quase 170 itens a serem cumpridos. Parabenizamos desde já todos os magistrados e servidores que se empenharam na organização e gestão interna e que trabalharam para alcançar os melhores índices de desempenho e produtividade. Investiram em esforços em inovação e tecnologia e promoveram ações de organização e governança interna. Tudo isso objetivando
à melhor prestação do serviço aos cidadãos brasileiros. O resultado que apresentamos a seguir representa tão somente o reconhecimento de um grande esforço que coloca o Poder Judiciário cada vez em um papel mais próximo do cidadão, com mais efetividade e mais transparência dos serviços prestados. Esse ano investimos em transparência e diálogo com os tribunais. Foram previamente disponibilizadas as avaliações preliminares de grande parte dos critérios, desde que não dependam de documentação comprobatória enviada pelo próprio tribunal. São exemplos de ferramentas disponibilizadas: o painel de saneamento, o painel de saneamento das unidades judiciárias, o painel de pontuação das inspeções penais e do sistema socioeducativo e o próprio painel de estatísticas do Poder Judiciário, que reúne as principais informações processuais do Brasil. A partir do uso do painel de saneamento, é possível conferir, por exemplo, a listagem de processos que não obedecem a algum parâmetro que foi definido pelo Conselho Nacional de Justiça, ou que apresentam comportamento fora do padrão esperado. Assim, os órgãos conseguem, antes mesmo da apuração dos resultados finais, identificar problemas e planejar soluções. É importante lembrar também que, neste ano, em um grande marco e mudança das estatísticas judiciárias nacionais, passamos a publicar o relatório Justiça em Números a partir do DataJude e a divulgar as estatísticas oficiais no painel de estatísticas do Poder Judiciário. O DataJude, como sabem, é a base nacional de dados do Poder Judiciário, que reúne quase 300 milhões de processos e todos os processos em tramitação desde 2020. Uma das vantagens dessa metodologia e deste instrumental é que todos os indicadores de desempenho e produtividade, que antes eram informados pelos tribunais e consolidados pelo Conselho Nacional de Justiça, foram, pela primeira vez, aferidos integralmente a partir do DataJude. Essa mudança permite maior segurança no processo avaliativo, pois com os cálculos das estatísticas nacionais sendo centralizadas aqui no Conselho Nacional de Justiça, passa-se pela primeira vez a garantir que todos os órgãos foram medidos exatamente pela mesma régua, com a aplicação das mesmas regras negociais. Logo após a edição da portaria que regulamenta os critérios da premiação, promovemos 2 webinários para esclarecimento de dúvidas dos tribunais e que chegaram a contar com a participação de mais de 700 magistrados e servidores em cada evento, em um ambiente aberto de escuta e resposta a todos que quiseram se manifestar. Nos esforçamos para responder cada dúvida enviada e analisar cada sugestão e cada reclamação interposta. Assim, esperamos ter criado um ambiente colaborativo de auxílio mútuo, com atendimento às demandas de cada órgão que nos procura. Todos os resultados estarão em breve disponibilizados na página do prêmio do Conselho Nacional de Justiça, Prêmio CNJ de Qualidade. No painel de resultados é possível também consultar a pontuação e o detalhamento de cada item avaliado por tribunal, com rankings gerais e por eixo de premiação. Informo que, após a cerimônia, os certificados estarão disponíveis para retirada no credenciamento. Sem mais delongas, iremos agora conhecer os 27 tribunais laureados com o Prêmio Prata. Categoria Tribunais Superiores. Superior Tribunal de Justiça. Justiça Estadual. 18ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 17ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 16ª posição, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 15ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 14ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 13ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 12ª posição, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
11ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Categoria Justiça Federal. 4ª posição, Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 3ª posição, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Categoria Justiça do Trabalho. 16ª posição, Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Mato Grosso. 15ª posição, Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Pernambuco. 14ª posição, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, São Paulo. 13ª posição, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Bahia. 12ª posição, Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Ceará. 11ª posição, Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Rio Grande do Norte. 10ª posição, Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Sergipe. Categoria Justiça Eleitoral. 18ª posição, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. 17ª posição, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 16ª posição, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 15ª posição, Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 14ª posição, Tribunal Regional Eleitoral do Pará. 13ª posição, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 12ª posição, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 11ª posição, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Categoria Justiça Militar Estadual. 3ª posição, Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Parabenizamos, assim, todos os tribunais que conseguiram atingir a premiação prata. E antes de passarmos para a próxima categoria, não podia deixar de cumprimentar a cada um dos servidores do Departamento de Pesquisa Judiciária, senhora presidente, tá? E pelo árduo trabalho que realizaram durante todo este ano, e vou cumprimentar todos na pessoa da diretora executiva, Gabriela Soares, que se empenhou muito para realizar esse trabalho. Cumprimentar também as juízas auxiliares, o eminente secretário especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica, doutor Ricardo Fiorese, contribuiu também muito para os resultados avaliativos, e também cumprimentar os eminentes conselheiros, pares, conselheiro Márcio Freitas, conselheira Jânia Granzotto, que compõem a Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento. Fizemos diversas reuniões para que pudéssemos, então, analisar com detalhes, inclusive, cada um dos recursos que foram apresentados. Agora iremos conhecer os premiados na categoria Ouro, que são aqueles que atingiram o mínimo de 60% da premiação e que ocupam melhores posições no ranking dos tribunais, ocupando a partir do 4º lugar nos casos da Justiça Estadual, Trabalhista e Eleitoral, o 2º lugar da Justiça Federal e Militar. Vamos conhecer então os 24 tribunais vencedores na categoria Ouro. Categoria Tribunais Superiores. Tribunal Superior do Trabalho. Categoria Justiça Estadual. 10ª posição, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 9ª posição, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 8ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 7ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 6ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5ª posição, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 4ª posição,
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Categoria Justiça Federal. Segunda posição, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Categoria Justiça do Trabalho. Nona posição, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Paraná. Oitava posição, Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, Maranhão. Sétima posição, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina. Sexta posição, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia, Acre. Quinta posição, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás. Quarta posição, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Pará, Amapá. Categoria Justiça Eleitoral. 10ª posição, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Nona posição, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Oitava posição, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Sétima posição, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Sexta posição, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Quinta posição, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Quarta posição, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Categoria Justiça Militar Estadual. Segunda posição, Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Primeira posição, Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Categoria Justiça Estadual. Terceira posição, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Segunda posição, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Primeira posição, Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Categoria Justiça Federal. Primeira posição, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Categoria Justiça do Trabalho. Terceira posição, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Minas Gerais. Segunda posição, Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, Piauí. Primeira posição, Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, Paraíba. Categoria Justiça Eleitoral. Terceira posição, Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Segunda posição, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Primeira posição, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Senhoras e senhores, neste momento iniciamos a entrega dos prêmios Diamante e Excelência. Ao ser anunciado o vencedor, pedimos a gentileza de que o representante do tribunal se dirija ao palco. Para a entrega do troféu ao primeiro agraciado, convidamos o conselheiro Richard Paiquim. Em terceiro lugar, sagrou-se vencedor do prêmio Diamante na categoria Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
Para a entrega do prêmio seguinte, convidamos a conselheira Salise Sanchotene. Em segundo lugar, na categoria Justiça do Trabalho, sagrou-se vencedor do prêmio Diamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Convidamos agora o conselheiro ministro Vieira de Mello Filho. Em primeiro lugar, na Justiça do Trabalho, sagrou-se vencedor o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Para a entrega do prêmio na categoria Justiça Eleitoral, convidamos o conselheiro João Paulo Choquer. Sagrou-se vencedor em terceiro lugar o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Seguindo na categoria Justiça Eleitoral, convidamos os conselheiros Márcio Luiz Freitas e Giovanni Olson. Sagrou-se vencedor em segundo lugar o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
Ainda na categoria Justiça Eleitoral, convidamos o conselheiro Mário Goulart Maia. Sagrou-se vencedor, em primeiro lugar, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Para a entrega do prêmio da categoria Justiça Federal, convidamos o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Sagrou-se vencedor o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Iniciamos agora a entrega do prêmio aos vencedores da categoria Justiça Estadual. Convidamos os conselheiros Marcos Vinícius Jardim e Marcelo Terto. Sagrou-se vencedor, em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Seguindo,
Na categoria Justiça Estadual, convidamos o conselheiro Mauro Martins. Sagrou-se vencedor, em segundo lugar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Neste momento, para fazer a entrega ao primeiro colocado do Prêmio CNJ de Qualidade, diamante da categoria Justiça Estadual, e também vencedor do Prêmio Excelência, convidamos a ministra Rosa Weber. Sagrou-se vencedor o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, desembargador Cristóvão José Suter Correia da Silva, para um breve pronunciamento. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento, em especial, a senhora ministra Rosa Weber, digníssima presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento também, integrando a mesa, o conselheiro Richard Paiquim, presidente da Comissão de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Ao cumprimentar suas excelências, saúdo todas as autoridades nominadas, aquelas que nos honram com a presença na data de hoje e também as que nos acompanham pelas mídias sociais. Minhas senhoras e meus senhores, desde a sua instalação em 14 de junho de 2005, o Conselho Nacional de Justiça tem sido responsável por inúmeros avanços e conquistas no Poder Judiciário. Realmente, tratando-se de instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, nomeadamente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e financeira, notável nos últimos anos o incremento do sistema de justiça nacional, atingindo números e implementando políticas públicas e judiciárias de extremo relevo social. E, nesse contexto, a terra de Macunaíma, o lindo berço Rincão Pacaraima, o valoroso povo de Roraima, recebe, na data de hoje, por meio de seu Tribunal de Justiça, com extrema satisfação, a certificação Excelência. Certificação Excelência, diamante, ouro e prata de todos os tribunais, que traz em seu signo o trabalho, dedicação, abnegação de centenas de homens e mulheres que, imbuídos do nítido desejo do bem comum, entregam suas vidas à nobre missão da justiça.
a missão diária de tentar suavizar os tormentos humanos nos foros e comarcas espalhados por nosso imenso país. No dizer de Rui, oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias de corpo e do espírito, mediante a ação contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o mundo que labutamos. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do amor de todas as coisas, tomando na sua obra uma parte de que também é dele. O Criador começa, a criatura acaba a criação de si própria. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor. Oração pelos atos, ela emparelha uma oração pelo culto. Nem pode ser que uma verdadeiramente ande sem a outra. Não é trabalho digno de tal nome o do mal, porque a malícia do trabalhador o contamina. Não é oração aceitável o do ocioso, porque a ociosidade a dessagra. Mas, quando o trabalho se junta à oração, e a oração com o trabalho, a segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, semelha às vezes em maravilhas a criação do homem pelo divino Criador. Ninguém desanime, pois, de que o berço lhe fosse generoso. Ninguém se creia malfadado por lhe minguarem de nascença haveres e qualidades. Em tudo isso não há surpresas, que se não possam esperar da tenacidade e santidade no trabalho. Oração independentemente do culto e trabalho, muito trabalho, tem sido a tônica do Poder Judiciário brasileiro. Graças ao irretocável trabalho do Conselho Nacional de Justiça, tão bem representado por sua presidente, ministra Rosa Weber, os destinos do judiciário brasileiro têm sido encaminhados para uma justiça cada vez mais célere, humana e solidária, registrando o Tribunal de Justiça de Roraima os seus mais sinceros agradecimentos. Um muito obrigado do Tribunal de Justiça de Roraima aos seus magistrados e magistradas, servidores e servidoras, colaboradores, membros do Ministério Público, Defensoria, Procuradorias e Ordem dos Advogados do Brasil, que juntos, com muito trabalho e em regime de sinergia, compõem o nosso grandioso sistema de justiça. Nossa eterna gratidão às nossas famílias, pais e mães, esposas, esposos, filhos e filhas, que, dispensando imenso amor e verdadeira resignação, nos inspiram e nos renovam todos os dias para uma justiça melhor e mais fraterna. Nesse momento de júbilo e regozijo, nosso agradecimento a Deus, princípio, meio e fim de todas as coisas, eterno e misericordioso, que nos tem abençoado com saúde, temperança e energia em todos os momentos de nossas vidas, inclusive neste lindo, sublime e especial dia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, informamos que os certificados dos laureados nas categorias Excelência, Diamante, Prata e Ouro estão disponíveis no setor de credenciamento para retirada pelos tribunais agraciados. Com a devida autorização, declaramos encerrada a cerimônia de entrega do Prêmio CNJ de Qualidade. Em instantes, daremos continuidade à programação com o painel A Essencialidade do Juiz e o Cumprimento de Metas do Poder Judiciário. Continuidade à programação para a apresentação do painel A Essencialidade do Juiz e o Cumprimento de Metas do Poder Judiciário, compõe a mesa Suas Excelências, os senhores conselheiros do CNJ, Ministro Vieira de Melo Filho, Salise Sanchotene e Richard Paiquim. Com a palavra, o conselheiro Richard Paiquim.
Bom, mais uma vez, meus cumprimentos. Quero cumprimentar a eminente ministra Rosa Weber, presidente do nosso Conselho Nacional de Justiça, parabenizar a senhora e toda a sua equipe pela realização desse 16º Encontro Nacional, cumprimentar meus companheiros de mesa, eminente ministro Vieira de Mello Filho, eminente conselheira Salise Sanchotene, né? E com certeza eu vou fazer uma fala aqui introdutória, mas o mais importante vem depois. Bom, como todos nós sabemos, o conceito de meta, segundo o dicionário Aurélio, é aquilo que se pretende alcançar. Refere-se a alvo, não se confundindo com o conceito de objetivo, porque metas precisam ser mensuráveis, né? Aliás, essa fala, na verdade, tem 4 mãos, porque já publicamos, né, Fabiana? E quero cumprimentar o Departamento de Gestão Estratégica também por todo o trabalho que fizeram na gestão das metas nacionais e alcançando grande sucesso, né, na data de hoje, que serão revelados na data de ontem, revelados na data de hoje. E essas metas são estabelecidas para estreitar a distância entre o real e o ideal, conforme reflexão do especialista Katsuya Hosotani. No contexto das organizações, visando torná-las cada vez mais eficientes, sejam elas públicas ou privadas, a meta surge como um importante componente dentro do planejamento organizacional. Segundo Falcone, as organizações falham porque não estabelecem as metas certas. Por isso, os cientistas e técnicos da área de desenvolvimento dos métodos, com o objetivo de obter uma definição mais adequada de metas e delimitar o seu conteúdo, têm trabalhado para a construção de metodologias específicas. Uma delas é o método SMART, desenvolvido pelo pai da moderna gestão de empresas, Peter Drucker, e o acrônimo é composto pelas iniciais das palavras em inglês Specific, Measurable, Attainable, Realistic e Timely, que podem ser traduzidas livremente em português como específico, mensurável, atingível, realista e tangível. Essa metodologia exige que o formulador seja preciso no momento da definição das metas para que sejam elas as mais específicas e detalhadas possíveis, deixando claros os propósitos de cada um deles. Entretanto, as metas têm que ser desafiadoras. Não adianta estabelecermos metas que tranquilamente vamos alcançar nos primeiros 6 meses. Este não é o objetivo. O objetivo é sempre avançarmos, né? E, no caso do Poder Judiciário, para atender melhor e de forma mais eficiente, mais célere, toda a população brasileira. Edward Deming, em sua célebre frase, resume bem os cuidados que se devem tomar ao estabelecer metas. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende, ou seja, não há sucesso no que não se gerencia. Esses parâmetros têm sido observados pelo Conselho Nacional de Justiça e a grande maioria dos tribunais do país, o que acaba por refletir no bom desempenho da justiça brasileira. As metas nacionais do Poder Judiciário completaram, neste ano de 2022, 13 anos. Conhecidas inicialmente em fevereiro de 2009 como metas de nivelamento, representaram então o resultado de um valoroso e inovador trabalho que envolveu toda a justiça. Identificamos que no primeiro ano de sua instituição, e vamos pegar uma delas, a meta 2, impulsionou significativamente o julgamento dos casos pendentes, como demonstra o resultado extraído do primeiro relatório de acompanhamento da meta. Em janeiro de 2009, nós tínhamos 4.421.854 processos pendentes de julgamento. Em fevereiro de 2010, então um ano
Depois, nós passamos a ter uma redução drástica para 1.761.146. Tá? E essa evolução tem ocorrido ano a ano pelo Poder Judiciário. Agora estamos vivendo a adolescência. Depois de 13 anos, estamos vivendo esta adolescência neste universo dos macrodesafios e das metas. No primeiro encontro nacional, bem pontuou em seu discurso de abertura o então presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, que disse o seguinte: os órgãos do judiciário, que todos somos, não podemos atuar como se fôssemos ilhas, algumas até hoje, infelizmente, sem qualquer ponto de intersecção. A necessidade de se manter permanentemente canais de comunicação, de intercâmbio de experiências e compartilhamento de soluções decorre da premência desse indesejável autoconhecimento. Até porque, para planejar, é preciso conhecer. Passados 16 anos, aprendemos a dialogar, a atuar em conjunto. 16 anos, desta fala do ministro. Aprendemos a dialogar, a atuar em conjunto para estabelecermos meta para tornar o judiciário ainda mais célere e eficiente. E, como bem pontuou a nossa eminente presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, a ministra Rosa Weber, na data de ontem, elas devem levar em conta a nossa missão, que é a de fazer justiça garantindo direitos. Ou melhor, como muito bem salientou Sua Excelência, e aí vou pedir licença, ministra, para abrir aspas, sem embargo da relevância e imprescindibilidade das metas, como vetores da atuação judiciária da perspectiva organizacional, na busca da imprescindível eficiência, constituem elas meio para que se atinja o fim precípuo de servir o jurisdicionado, que é a tutela dos direitos. Não podem as metas quantitativas terem sua importância exacerbada a ponto de se travestirem em fim em si mesmas, em prejuízo jurisdicional qualificada e ponderada que a solução dos litígios impõe. Um ponto que merece destaque, e isso fica muito bem claro com o vídeo institucional que todas as senhoras e os senhores tiveram acesso na data de ontem, nas reuniões setoriais, é que as metas nacionais do Poder Judiciário, desde sua origem, jamais foram metas do Conselho Nacional de Justiça. São metas do Poder Judiciário. A adequada evolução e amadurecimento do processo de formulação das metas ao longo dos anos só foi possível porque a construção e aprovação das metas do Judiciário sempre seguiram premissas técnicas e democráticas, importantes a legitimar a sua instituição. A saber, o uso de dados estatísticos, sendo eles frutos de diagnósticos quantitativos e qualitativos, que são debatidos nos encontros regionais. Daí a importância do DPJ, dos órgãos de estatística de cada um dos tribunais. Em segundo lugar, participação democrática nas decisões, pois, no estabelecimento das metas, sempre houve a consulta e envolvimento das equipes técnicas de cada um dos órgãos do Poder Judiciário. A legitimidade das escolhas, que são evidentes, na medida em que a sua aprovação sempre se deu pelos presidentes dos tribunais nos encontros de cúpula da justiça brasileira ou por seus representantes legitimados, como ocorreu na data de ontem. E aqui acrescento uma temática que foi incluída no nosso pequeno seminário, que é a importância da participação dos magistrados e, claro, dos servidores das varas. Nós temos que levar as metas deste mundo macro que estamos construindo hoje para o mundo micro. Para cada uma das varas, o magistrado tem que compreender por que as metas foram estabelecidas e a importância delas. Nós temos que ter maior diálogo entre o tribunal, o magistrado e suas equipes. Inclusive, para termos a devolutiva, para termos a compreensão de suas variáveis. E aqui, evidentemente, falo como magistrado estadual. Nós temos que compreender este novo mundo digital, principalmente com as audiências virtuais. Elas modificaram todas as dinâmicas de trabalho, principalmente nas varas criminais, nós sabemos,
Antigamente, um magistrado que fazia presencialmente 4, 5 audiências, hoje consegue fazer 3. Nós estamos ainda aprendendo e precisamos estabelecer protocolos, auxiliar o magistrado nas suas dificuldades, e temos que compreender isso para melhorarmos a prestação de nossas atividades. Como o eminente filósofo Marcos Gabriel, que recentemente publicou uma obra, Ética para Tempos Sombrios, e vivemos tempos sombrios, não só em razão desse novo mundo digital que nos invade cada vez mais, e vejo que muita gente ainda está no celular, né? Entrando nesse novo mundo digital, compartilhando esse mundo digital com o mundo real, né? E toda a pandemia pela qual nós passamos, né? Nós precisamos ajustar nossas estratégias, inclusive de trabalho. Nós temos que verificar o quanto o sistema de conciliação precisa de apoio. Nós sabemos que em muitos locais ninguém mais foi ao fórum para buscar a conciliação, principalmente extrajudicial. Agora, com a retomada, precisamos fazer esses ajustes, precisamos ouvir os magistrados, servidores para isso, né? Sabemos das dificuldades também de cumprimento, principalmente nos processos de execução fiscal, que ainda se amontou nas varas, inclusive de fazenda pública. Temos que ter essa proximidade entre tribunal e juiz para buscarmos os devidos equilíbrios e avançarmos, inclusive, no cumprimento dessas metas. Muitos têm sustentado que o judiciário passa por uma crise, mas é uma crise permanente e vamos superar, como temos superado a cada ano. Na atualidade, no entanto, enquanto órgão de estatura constitucional, que agora já completou 17 anos, o CNJ tem contribuído com os tribunais para formular anualmente as metas nacionais e tem, principalmente, promovido o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, buscando proporcionar à sociedade uma prestação jurisdicional mais célere, com eficiência e qualidade. Os desafios são enormes, os dados mostram que o Judiciário, embora trabalhe muito, ainda não tem conseguido dar vazão ao seu estoque processual. Em 2009, no primeiro ano de criação das metas nacionais, existiam 60 milhões de processos em tramitação. 8 anos depois, nós tínhamos um saldo espantoso de 20 milhões de processos a mais. Hoje, 2022, ainda continuamos no patamar de 78 milhões de processos, uma incrível distribuição de 28 milhões de novos processos que ocorreram em 2021. O congestionamento tampouco reduziu, ao contrário, ele se mantém, encontra-se estagnado nos 70% ao longo da série histórica. Muitas são as frentes a serem enfrentadas e não podemos continuar a insistir nas mesmas estratégias. Eu já mencionei isso em alguns outros eventos, mas sempre acho importante nós salientarmos esses aspectos. Isaiah Berlin, que nasceu em Riga, na Letônia, foi criado em São Petersburgo. Aos 8 anos de idade, após ter testemunhado a Revolução Bolchevique, emigrou com a família para a Inglaterra, grande filósofo, historiador do século XX e que foi, inclusive, diretor de Oxford. Em alguns de seus escritos sobre estratégia, costumava se lembrar dos intrigantes versos do poeta antigo Arquíloco de Paros, poeta, soldado grego, da primeira metade do século VII a.C. E Berlim recordava: a raposa sabe muita coisa, o porco-espinho sabe uma só, mas muito importante. Para Berlim, o porco-espinho relaciona tudo a um ponto de vista central, enquanto que a raposa, por sua vez, persegue muitos fins, em geral desconexos e até contraditórios, ligados-se tanto por uma forma prática. Seguindo essa linha de raciocínio, o pensador e cientista político canadense Philip Tetlock escreveu que as raposas são mais bem preparadas para sobreviver em ambientes onde ocorrem mudanças rápidas, nos quais os que abandonam ideias ruins já levam vantagens.
Porcos-espinhos são mais bem preparados para sobreviver em ambientes estáticos que premiam a persistência em fórmulas testadas e aprovadas. E finaliza, nossa espécie, Homo sapiens, se sai melhor por ter os dois temperamentos. Abri este grande parênteses para acentuar que, como gestores do judiciário, não podemos nos ater a fórmulas permanentes, assim como precisamos de estratégias permanentes, testadas e comprovadas, também precisamos buscar a todo tempo novas estratégias, ações rápidas e que alcancem soluções para os problemas dinâmicos que estão a surgir no nosso judiciário brasileiro. Termino a minha fala pedindo uma salva de palmas para os magistrados e magistradas que diariamente, magistrados, servidores e servidoras que têm diariamente conseguido, dentro das suas estratégias, sejam elas pequenas ou grandes, atender a nossa população brasileira. Tem a palavra a conselheira Salise Sanchotene. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento todas as autoridades presentes nesse 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, na pessoa do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, a quem agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, dividindo a mesa também com o colega Richard e a ministra Rosa, que viu nesse espaço uma possibilidade de nós deixarmos uma mensagem aos magistrados e magistradas, servidores e servidoras que se empenham diuturnamente na busca do atingimento dessas metas que saem do Encontro Nacional anualmente. Eu cumprimento a todos os conselheiros do CNJ aqui presentes, os juízes e juízas auxiliares de presidência e corregedoria, senhoras e senhores. Nesse 16º Encontro Nacional, eu gostaria de dizer que já tive a oportunidade de participar daquele primeiro encontro mencionado pelo Richard. Eu era juiz auxiliar da corregedoria aqui entre 2008 e 2010 e participei intensamente das reuniões setoriais que na época eram presenciais. Nós não tínhamos meios tão avançados de fazer reuniões virtuais com todos os tribunais, então nós fazíamos reuniões regionais envolvendo naquela região todos os segmentos da justiça para debater as metas. E lembro que a meta 2 se tornou uma prioridade porque nas inspeções das corregedorias era comum que se verificasse que os processos antigos iam ficando de lado porque os outros eram mais fáceis de julgar e aqueles antigos tinham complexidades que ninguém sabia exatamente porque eles ficavam de lado. Nesse levantamento que nós fizemos inicial, por exemplo, dos 4 milhões de processos, não eram 4 milhões. Ali havia processo julgado que não havia sido baixado, processo que não tinha descido do tribunal para a origem para arquivar, processo duplicado na base de dados. Isso nunca foi prioridade para o judiciário, porque a ideia era julgar. Então, resolver esse problema de estatística nunca foi uma necessidade. E a partir do Encontro Nacional e a partir das metas, e tendo que prestar contas da meta 2, principalmente, os tribunais tiveram que fazer essa limpeza na base de dados, de 4 milhões caiu para 2 milhões, e no ano seguinte nós fomos para 1 milhão e pouco, já com os julgamentos que começaram a acontecer. Mas mais que isso, na questão da qualidade do que havia dentro daqueles processos, eu lembro de casos em que nós detectamos, em diversos tribunais, ações penais que não eram julgadas por um problema na perícia da polícia local. E o problema na perícia era algo que a Secretaria de Segurança não resolvia. E eu lembro do envolvimento do CNJ para conversar com as secretarias de segurança, para colocar meios à disposição para que as perícias acontecessem e os processos finalmente pudessem ser julgados. Então, o CNJ, Marivaldo está aqui, lembra dessa época, nós tínhamos essa participação do CNJ muito além de mero organizador, digamos assim, do encontro, mas se colocando ao lado dos tribunais para tentar buscar soluções de resolução daqueles processos antigos. E na meta 2 ainda, depois de aprovada, primeiro conjunto de metas, eu fui escalada junto com o colega Rubens Curado para ir aos tribunais, visitar tribunais assim que diziam que era impossível cumprir aquela meta pelo quantitativo de processos que tinham. Então, nós tínhamos que ir aos tribunais com gráficos, mostrando que aquilo era factível, né, que se houvesse realmente interesse da alta administração em colocar estruturas naquelas unidades mais congestionadas, nós poderíamos, num breve tempo, resolver aqueles processos antigos e acabamos conseguindo uma evolução que está hoje aqui. A meta 2 nunca saiu das metas do Poder Judiciário, ela é uma realidade e parecia algo inatingível na época, no contexto que nós estávamos.
Eu sempre acreditei, portanto, no potencial transformador das metas nacionais. E trago comigo a convicção de que essa atuação coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o que nós chamávamos na época de um alinhamento do Poder Judiciário, e nunca deixou de ser, porque nós alinhamos todo o Poder Judiciário na busca daquelas metas que saem daqui anualmente, é exatamente o alicerce para aquilo que o professor Vilhena nos falava ontem, da construção da nossa credibilidade perante a sociedade. Então, as metas nos dão essa possibilidade, nos permitem conhecer quem somos, né, e estabelecer o nosso serviço a favor da comunidade, a favor do jurisdicionado, que é o alvo principal da nossa atuação. Então, eu faço esse recorte na nossa fala, nós não combinamos como dividiríamos esse tema, o Richard estava preocupado, mas foi uma feliz sintonia o que nos trouxe aqui, porque eu vou focar o meu recado nessa questão da gestão, que para mim é a mais importante, nesse sentido de estabelecermos aqui metas nacionais que balizam a nossa atuação para o desempenho do Poder Judiciário. Isso porque o CNJ nunca disse que cumprir a meta por si traria a solução. Nós, evidentemente, sabemos que o cumprimento das metas depende das pessoas que integram aquela instituição. E, nesse sentido, os gestores possuem um papel fundamental, porque sua função ali, enquanto agentes de remoção de barreiras nos obstáculos que são detectados no dia a dia para atingimento daquelas perspectivas e também na facilitação dos fluxos para que as pessoas alcancem melhores resultados, é realmente o que mais importa. E é um comportamento esperado dos gestores esse, né, nos diversos níveis da administração. Assim, não se trata unicamente de verbalizar que temos metas a cumprir, mas é preciso que dentro de cada unidade judiciária o juiz consiga se comunicar com os servidores para dizer o porquê que aquelas metas foram estabelecidas nesse encontro aqui e por que elas são importantes para o Poder Judiciário como um todo. Não é simplesmente dizer temos que fazer, não, as pessoas precisam entender o sentido daquilo que está sendo feito. E eu acho que nós pecamos muito no quesito comunicação. Aqui a minha colega Jane, que cuida dessa área importantíssima dentro do Conselho Nacional de Justiça, nós precisamos melhorar nosso fluxo de comunicação com as equipes de trabalho. Nós temos que, como gestores, dizer como nós vamos alcançar essas metas, em que prazo nós pretendemos com a nossa unidade trabalhar naquilo, porque muitas unidades possuem 3, 4 tipos de metas diferentes que acabam coincidindo na mesma unidade, né? Então, o juiz tem que dizer claramente o que é o nível 1 da importância, o nível 2 e o 3, em quanto tempo ele estima que aquilo seja feito, de que forma ele estima que seja feito e com que estrutura as metas serão atingidas dentro da unidade. São, evidentemente, muitos atores nesse processo. A par dos magistrados, nós temos aqui a importância dos presidentes de tribunal, das corregedorias, né? Porque, entre outras incumbências, a essas presidências e corregedorias incumbe a disponibilização dos dados úteis para que todas as unidades judiciárias consigam fazer seu trabalho. Eu passei em diversos locais ao longo desse ano em que as unidades reclamaram do problema das estatísticas, que os tribunais forneciam estatísticas muitas vezes que não eram confiáveis, que aqueles dados não batiam. Então, fornecer estatísticas confiáveis e auxiliar as unidades de trabalho nesse sentido é uma missão dos gestores da alta administração. Fornecer ferramentas de trabalho para unidades congestionadas que não têm o número adequado de servidores, desenvolvendo mutirões, fazendo Justiça 4.0 para que essas unidades atinjam. Enfim, as soluções tecnológicas nós temos várias, mas é dos presidentes e corregedores a incumbência dessa missão. E também, evidentemente, o controle do provimento das vagas nas unidades, de vagas de estágio, vagas de servidores, que também vão fazer com que aquela unidade que é problemática no que tange ao atingimento das metas consiga se desenvolver. Supridos os meios pela alta administração, os magistrados e magistradas são responsáveis efetivamente por suas unidades judiciárias, são os gestores e a autoridade máxima naquele local. E, então, além de outras medidas que possam estabelecer, incumbe ali o estabelecimento daquelas diversas prioridades que eu mencionei, decorrentes da concomitância, muitas vezes, das metas nacionais na mesma unidade. Estabelecer ainda prioridades legais, porque nós temos as metas, mas as prioridades legais que também têm que ser cumpridas e que as corregedorias vão verificar, as prioridades processuais que também estão ali. Então, não adianta chegar e dizer para os servidores, temos que fazer. Não, na minha ordem de importância,
as prioridades legais vêm primeiro, porque eu tenho que atingir as pessoas de mais idade, precisam receber antes a prestação jurisdicional, a meta vem numa sequência logo em seguida, as processuais, então a unidade tem que saber o que espera o magistrado naquele escalonamento, digamos assim, de prioridades. Os servidores e as servidoras, por sua vez, evidentemente, têm um papel aqui fundamental também, porque são responsáveis, junto com o magistrado, no gerenciamento dessas equipes, né? Nas diversas unidades dos diretores de secretaria, os escrivães, eles estão ali, tem um papel importante de mobilizar a equipe, né? Então, mobilizar a equipe, organizar os serviços, obter dados de gestão, compartilhar esse conhecimento com outras unidades, aquela unidade que já conseguiu atingir, compartilhar esse conhecimento com outra unidade que está com mais dificuldade, articulação com setores administrativos, como eu mencionei, no caso das dificuldades que os processos não vão à frente porque não tem perícia, não tem pagamento de perito, não conseguem trazer o réu para audiência porque não há meio de locomoção, não há naquela unidade videoconferência. Então, os meios administrativos para que os processos sejam julgados também precisa haver essa interlocução entre as unidades judiciárias e a área administrativa. E a proposição de melhorias para a cúpula no alcance do atingimento das metas, na manutenção do bem-estar das pessoas também é algo muito importante que os servidores têm essa missão de levar ao conhecimento do juiz e da alta administração. Essas expectativas quanto aos gestores estão intrinsecamente ligadas ao exercício da liderança por parte de magistrados e magistradas do órgão, que com a sua presença física no local e liderando e coordenando essas equipes, demonstram efetivamente seu investimento nas pessoas. Nós precisamos investir na gestão de pessoas. E tornam a prestação dos serviços para a sociedade um valor que é perceptível aos demais e o valor, como se sabe, ele tem que ser percebido, ele não precisa ser revelado, ele tem que ser percebido por todos, o valor. E, nesse caso, considerando o ambiente organizacional, a atuação qualificada dos gestores em todos os níveis, inclusive está relacionado com a prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e de discriminação. E eu, como coordenadora dessa área, preciso fazer essa fala, porque tenho ido a muitos tribunais desde que iniciei a minha gestão aqui no CNJ e tenho recebido de alguns locais a informação de que, muitas vezes, a cobrança das metas se confunde com assédio moral. Então, volto à questão da comunicação, a forma como nos comunicamos, a forma como dizemos à nossa equipe como as metas têm que ser cumpridas, o que é mais importante, também é um modo de evitar que situações de adoecimento no ambiente de trabalho e de conflitos em relação à percepção dessa conduta como assédio podem ser evitadas. Então, é um papel muito importante que o gestor tem, porque também tem que cumprir a política de enfrentamento e de prevenção ao assédio. Isso é um ambiente saudável, é algo desejável e não se imagina hoje em dia a possibilidade de conviver com atitudes que são indesejáveis, da forma como eu mencionei. Assim, eu compreendo que a mobilização saudável das equipes para o atendimento das metas depende de alguns fatores. De um exercício permanente de comunicação, volto a esse item, de que as unidades judiciárias têm que ser esclarecidas, que possuem metas não porque o CNJ assim estabeleceu, mas porque é uma necessidade de atender às demandas da sociedade e de nós prestarmos transparência ao trabalho que fazemos, e estimulação ao serviço público para que prestemos um serviço de melhor qualidade. E, por fim, a mobilização das equipes depende também da aceitação das diferenças, mediante um diálogo contínuo, permanente. Nós temos dentro das equipes potenciais diversos, pessoas que rendem fazendo coisas curtas e rápidas, e outras que são se dedicadas a decisões mais elaboradas. Um gestor tem que identificar essas habilidades no ambiente de trabalho e tem que conviver com essas diferenças, explorando nas pessoas o que elas têm de melhor a oferecer naquele contexto. Eu visualizo, portanto, um ciclo que impõe ao magistrado e ao gestor daquela unidade conhecer as habilidades e limites de cada integrante da sua equipe, levar esse conhecimento em consideração quando estabelecer estratégias para o cumprimento de metas, comunicar prioridades claras para que todos saibam o que está sendo esperado naquele momento, naqueles primeiros meses. O ano se divide em várias etapas, então, para essa primeira etapa, este objetivo, para a segunda etapa, aquele, e sim,
fica claro para todo mundo o que o juiz espera daquela unidade. Identificar as causas dos resultados parciais, porque metas são ambições que muitas vezes não conseguem ser atingidas, e por que nós não conseguimos, onde está o problema que nós estamos enfrentando na unidade. Reconhecer, por fim, o trabalho de todos dentro daquela equipe, é uma equipe, então as pessoas precisam de reconhecimento e tem que celebrar os resultados alcançados. Eu entendo que os diversos atores no âmbito de um tribunal que atuam decisivamente para o cumprimento das metas são muitos, mas que os magistrados e magistradas jogam aqui um papel importantíssimo, porque exercem a parcela do poder estatal que finalmente vai dar a prestação jurisdicional almejada por quem nos procura. Então, eles possuem um papel de maior relevância. Eu rendo minhas homenagens, como o colega Richard, a todos os magistrados e magistradas, servidores e servidores que fazem parte desse nosso poder judiciário rico, que nós vimos aqui as premiações, elas não são atingidas a troco de nada, nós temos um planejamento, nós colocamos o planejamento em execução e são pessoas que compõem as nossas instituições, e elas têm que ser valorizadas nessa medida. Eu tenho plena confiança de que a atuação inspiradora dos administradores que estão aqui hoje, presidentes, vice-presidentes, corregedores e corregedoras, junto com uma dose razoável de energia que essas funções demandam, tem alto poder de mobilização de toda a sua equipe e da rede de gestores no âmbito do seu tribunal para o cumprimento das metas. Nesse ciclo que eu chamo de virtuoso da gestão para o cumprimento das metas do Poder Judiciário, compete efetivamente à alta administração dos tribunais visualizar os aliados potenciais com as instituições parceiras, delegar e reconhecer os méritos dos colegas magistrados e magistradas e, finalmente, reconhecer e dar concretude a todas as equipes que estão engajadas em fazer esse judiciário cada vez melhor. Eu finalizo agradecendo à ministra Rosa pela possibilidade de estar aqui, de poder revisitar esses anos todos, desde o primeiro encontro do judiciário, dessas coisas da vida que a gente não imagina. Eu estava lá na construção das primeiras metas e hoje aqui, vendo como nós evoluímos, isso é muito gratificante. Eu preciso dizer que não foi sem traumas, no início foi muito difícil, essa missão de entrar nos tribunais e dizer que era possível julgar os processos antigos foi uma missão muito difícil que nós recebemos, mas eu vejo hoje a importância que isso teve para o nosso amadurecimento enquanto instituições. Eu finalizo, então, desejando a todos e todas um ótimo dia e um bom retorno às suas casas. Com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Bom dia a todas as senhoras e senhores aqui presentes, e aos servidores que nos auxiliam também e nos acompanham nesse evento. Cumprimento a nossa presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, aos membros da nossa mesa, conselheira Salise e conselheiro Kim, a quem especialmente também cumprimento pelo belo trabalho nesse evento, e também ao nosso corregedor nacional, Luiz Felipe Salomão. Na pessoa de todos eles, eu cumprimento a todos os presentes. Finalizamos uma importante etapa de nossas vidas. Durante quase 3 anos, vivenciamos uma situação de excepcionalidade nunca experimentada anteriormente. Durante a pandemia do coronavírus, o Poder Judiciário produziu uma rápida e prudente resposta aos riscos por ela produzidos, visando a proteção física e mental de seus membros, servidores, colaboradores, além de advogados e jurisdicionados. Contou com os instrumentos tecnológicos de que dispunha e acabou por acelerar o avanço da virtualização de suas atividades. Para isso, o CNJ editou diversos atos normativos que garantiram ao Poder Judiciário brasileiro notoriedade internacional, pela não interrupção de suas atividades em meio ao caos sanitário. Findo ou arrefecido o período pandêmico, com a maior parte da população brasileira vacinada contra o coronavírus, não subsistem razões para que os magistrados não retornem normalmente às suas funções. A partir dessa constatação,
Recentemente, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu pelo retorno do Poder Judiciário às atividades presenciais, o que deverá ocorrer num prazo de 60 dias. Essa orientação é uníssona entre os presidentes de tribunais superiores que se manifestaram na abertura deste evento, no dia de ontem. E as razões para esse retorno devem ser sempre relembradas, considerando o atual contexto brasileiro. A pandemia nos fez aprender muito sobre o Brasil. A realidade se desnudou de forma explícita ao revelar que quase a metade dos municípios brasileiros não dispõe de internet de qualidade, expressão direta da desigualdade social e econômica. A consequência disso é que, apesar dos avanços tecnológicos de nossa Justiça 4.0 ou 100% digital, o analfabetismo tecnológico ainda prepondera, o que dificultou a participação de partes testemunhas e até mesmo de advogados nas audiências telepresenciais durante a pandemia. Ressalto que foi uma necessidade. O Judiciário não ficou indiferente a essa crueldade. Editou a Resolução 130, que recomenda aos tribunais que envidem esforços para a instalação de pontos de inclusão digital, que são qualquer sala que permita de forma adequada a realização de atos processuais, principalmente depoimento de partes, testemunhas e outros colaboradores da Justiça, por sistema de videoconferência, bem como a realização de atendimento por meio do balcão virtual. Os PIDs devem ser incentivados por meio de acordos de cooperação com outras instituições na área territorial situada dentro dos limites de sua jurisdição, especialmente nos municípios que não sejam sedes de unidade judiciária. Mas iniciativas como essa, apesar de louváveis, não me parecem suficientes. A presença do magistrado não somente na sua comarca, exigência constitucional conhecida de todos, mas na unidade jurisdicional é condição inegociável no momento presente do pós-pandemia. Argumenta-se que os magistrados podem conduzir suas audiências de modo satisfatório no modo telepresencial, mas o juiz é responsável não somente pelas audiências, mas também por gerir a unidade de trabalho em seus diversos aspectos, judiciários, administrativo, patrimonial e de pessoal. Também deve estar disponível e acessível para aqueles que dele necessitarem, fazer-se presente no seu ofício, inserir-se na comunidade em que atua. Como carreira de juiz, tenho consciência de que a presença física do magistrado é um dever inegociável. A convivência do juiz com a comunidade, seus costumes, suas dificuldades e idiosincrasias configura uma das maiores e importantes contribuições que o Poder Judiciário pode oferecer à sociedade brasileira. Em comarcas longínquas, o juiz é, com frequência, o único símbolo da presença firme do Estado, representando a prevalência da lei e da segurança em face da insuficiência dos demais poderes. A questão que trago, portanto, é de princípio, a da prevalência do interesse público sobre os interesses privados. Ao entrar na magistratura, aos magistrados é atribuído um conjunto de garantias e deveres que residem no plano constitucional e legal, mas, sobretudo, no plano ético. Garantias como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a independência são conquistas a que os juízes fazem jus em contrapartida ao ônus do cargo que devem ocupar com integridade pessoal e dignidade. Esse ônus impõe restrições que diferem de outras profissões, como as previstas no Código de Ética da Magistratura, em especial no seu artigo 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. Em outras palavras, o magistrado não é um cidadão comum, mas um agente do Estado, cuja vida privada é fortemente condicionada pela função que exerce. Em outras palavras, a vida do magistrado deverá ser sempre eticamente exemplar aos olhos dos jurisdicionados, exatamente como disse ontem o professor Oscar Vilhena. Como enfatizado
pelo eminente colega e conselheiro Márcio Freitas, na oportunidade do julgamento do procedimento de retorno das atividades presenciais, aos comentários aos princípios de Bangalore de conduta judicial, um dos mais importantes textos do Escritório das Nações sobre Drogas e Crimes, da ONU, relativamente à atividade judicial, estabelecem com muita propriedade a relação entre o magistrado e a comunidade em que atua. Nunca é demais repeti-las. A independência judicial é um pré-requisito do Estado de Direito e uma garantia fundamental de um julgamento justo. Um juiz, consequentemente, deverá apoiar e ser o exemplo da independência judicial, tanto no seu aspecto individual quanto no aspecto institucional. Um juiz deverá ser independente com relação à sociedade, em geral, e com relação às partes na disputa que terá que julgar. Como um juiz não deve ficar hermeticamente fechado em sua casa depois do trabalho, ele se exporá às forças formadoras de opinião e poderá até mesmo fornecer opiniões, como uma consequência da exposição a amigos, colegas e à mídia. De fato, o conhecimento do público é essencial para a competente administração da justiça. Um juiz não é meramente enriquecido pelo conhecimento do mundo real. A natureza da lei moderna requer que o juiz viva, respire, pense e tome parte das opiniões no mundo. Hoje, a função do juiz se estende para além da resolução da disputa. Cada vez mais, o juiz é convidado a se dirigir a temas de largo valor social e de direitos humanos, e a decidir temas moralmente controversos em uma sociedade crescentemente pluralística. Um juiz desatualizado é menos provável de ser eficaz. Nem o desenvolvimento pessoal do juiz, nem o interesse público serão atendidos se o juiz ficar indevidamente isolado da comunidade em que serve. Padrões legais frequentemente necessitam da aplicação do teste da pessoa razoável. O processo judicial de determinar os fatos, uma importante parte do trabalho judicial, reclama a avaliação das evidências à luz do senso comum e da experiência. Consequentemente, um juiz deve, tendo em vista a extensão em que consiste o seu especial papel, permanecer intimamente em contato com a comunidade. Fecho aspas. Em outras palavras, não se faz justiça somente com tecnologia. Primeiramente, porque ela não está disponível a todos no Brasil, mas também porque a atividade judicial não é puramente lógica, mas necessariamente humana, relacional, imaginativa e empática. Como também resultado pela instigante fala do professor Oscar Vilhena no dia de ontem. O Poder Judiciário precisa resgatar sua credibilidade em face da sociedade brasileira, que ficou refém do conflito entre os poderes nos últimos anos. A partir deste cenário, o Poder Judiciário foi chamado a mediar os conflitos que lhe foram trazidos, além de estabelecer os limites de atuação dos demais poderes. A execução dessa tarefa foi extremamente desgastante, mas necessária para a consolidação da democracia. Agora, ultrapassado o período mais crítico, pós-eleições, o Poder Judiciário precisa repensar seu próprio papel, com enfoque em sua reputação, porque dele ele depende, como destacou o professor Oscar Vilhena. Uma das fontes de credibilidade do Poder Judiciário é, sem dúvida, o cumprimento da Meta 1, que é uma meta permanente, pois compõe o monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário de 2021 a 2026, e estabelece a necessidade de magistrados julgarem mais processos do que recebem. A Meta 1 é um importante instrumento que visa conferir celeridade e eficiência à atividade jurisdicional, valores indispensáveis à construção de objetivos estratégicos do Poder Judiciário e à sua imagem como instituição legítima e confiável. Segundo dados do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, no período de 2010 a 2021, a capacidade de julgamento não acompanhou a distribuição dos processos. A partir de 2012, o quantitativo de processos julgados aproximou-se cada vez mais ao de distribuídos. Mas, em 2020 e 2021, por conta da pandemia,
a quantidade de julgados continuou a ficar abaixo da curva de distribuídos. O cumprimento das metas, apesar de essencial, toca somente a superfície do problema, que é o seu aspecto quantitativo, sem sequer aproximar de problemas como a qualidade das decisões e o cumprimento de suas inúmeras funções sociais simbólicas, como bem ressaltou a ministra Rosa Weber em sua fala ontem e o conselheiro Kim em sua fala hoje. De qualquer forma, os números demonstram que sequer o cumprimento satisfatório da meta 1 ocorre com o juiz ausente de sua unidade jurisdicional. Igualmente, vislumbro na meta 9 outra importante oportunidade para o Poder Judiciário restabelecer a sua confiança reputacional, a que ontem fez também referência o nobre conferencista. Referida meta propõe o estímulo à inovação do Poder Judiciário e a realização de ações que visem a difusão da cultura, da inovação em suas diversas dimensões, e nas interações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU no âmbito do Poder Judiciário, tão preconizada pela nossa querida colega Salise. Dentre os objetivos da Agenda 2030, destaco o de número 16, definido como a promoção de sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Essa talvez seja uma das metas mais desafiadoras, pois propõe a promoção do Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos, além do desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Finalizo assim minha fala com um chamado a todos os magistrados brasileiros, para que aproveitem as oportunidades que as metas do CNJ ensejam e contribuam com a mesma independência, serenidade e prudência para a consolidação da imagem democrática e responsável do Poder Judiciário brasileiro. O Judiciário brasileiro é um judiciário de excelência e o CNJ possibilita ao Judiciário brasileiro algo inédito no mundo, que é a atuação em políticas públicas do Poder Judiciário. Não há isso em nenhuma outra parte do planeta. E cabe a nós, com a nossa força, com a nossa prudência, mas com a nossa vontade de cumprir a Constituição, superar todos os desafios, porque o Judiciário não é uma mera prestação de serviço, é um locus de poder, e é um poder atuante, e é um poder importante de uma nação tão desigual quanto a nação brasileira. E cabe a nós, do pouco que se espera o nosso povo brasileiro, a nossa atuação firme e serena. Leonardo Boff, em uma obra já antiga, A Águia e a Galinha, metáfora em que a galinha representa o material e a águia, o espiritual, aquilo que transcende o infinito, os nossos sonhos, ele diz que o nosso grande desafio na vida é equilibrar entre a transcendência e a imanência, o material e o espiritual. Nenhuma função exige tanto de nós esse equilíbrio como a magistratura. E eu sei que os nossos magistrados estarão presentes e firmes para garantir a democracia do nosso país. Muito obrigado a todos os senhores. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaramos encerrado o painel A Essencialidade do Juiz e o Cumprimento de Metas no Poder Judiciário. Em instantes, daremos continuidade à programação com a plenária de anúncios das Metas Nacionais 2023. Senhoras e senhores, para a plenária de anúncio das Metas Nacionais para 2023, compõe a mesa a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, e o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Tem a palavra a ministra Rosa Weber.
Um bom dia a todas e todos. Redobrada a minha alegria em estar aqui de novo, né, nesse ambiente que me faz tão bem, né, e que me faz sempre reafirmar o meu enorme orgulho de integrar a magistratura brasileira. Eu renovo as minhas saudações a todos, em especial ao nosso Corregedor Nacional de Justiça, meu companheiro de mesa, ministro Luiz Felipe Salomão, e aproveito para, de público, parabenizar os palestrantes do nosso painel, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, a desembargadora Salise Sanchotene e o juiz Richard Paikin, conselheiros do CNJ, que, do meu ponto de vista, expressaram com enorme felicidade a nossa compreensão sobre o que devem significar metas no Poder Judiciário e sempre com vista ao aperfeiçoamento da entrega da prestação jurisdicional. Nós já destacamos ontem que essas metas todas, na verdade, representam não uma imposição do CNJ, ao contrário, representam o resultado da criação dos nossos juízes e juízas, que assumem um compromisso com o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e o melhor atendimento à sociedade brasileira. Cabe-me agora, né, fazer o anúncio público das metas que representarão, em 2023, o fruto desse compromisso assumido por todos nós, magistrados e magistradas brasileiras. E eu desejo que elas sirvam de norte a todos os trabalhos que se desenvolverão no curso de 2023. São elas. Meta número 1, julgar mais processos do que os distribuídos. O Plano Estratégico Nacional 2021-2026 estabelece a Meta Nacional 1 como elemento de monitoramento contínuo durante todo o período de vigência, em razão da sua importância para o controle do estoque de demandas do Poder Judiciário. Assim, a Meta Nacional 1 permanece válida para todos os segmentos de justiça. Meta número 2, julgar os processos mais antigos. Essa meta foi destacada pela conselheira Salise há pouco, e, a meu juízo, ela tem uma enorme relevância. Essa Meta Nacional 2, assim como a anterior, ela é de monitoramento contínuo na Estratégia Nacional 2021 e 2022 e, portanto, também permanece válida pela sua importância para todos os segmentos de justiça que, considerando as características dos respectivos acervos processuais, aprovaram as especificações para cumprimento em 2023 e que aqui, por óbvio, não serão detalhadas. A terceira meta nacional é estimular a conciliação. Foi aprovada pela Justiça Estadual, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. A meta número 4, meta nacional, é priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. A sua só enunciação já revela a relevância de que se reveste. Aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Estadual, pela Justiça Federal e pela Justiça Militar da União e dos Estados.
A meta nacional número 5 diz com a redução da taxa de congestionamento, exceto execuções fiscais. Foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Estadual, pela Justiça Federal e pela Justiça Militar da União e dos Estados. A meta nacional 6 é a de priorizar o julgamento das ações coletivas. Foi aprovada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Tribunal Superior do Trabalho. A meta número 7 diz com a priorização do julgamento dos processos dos recursos repetitivos. Foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça. A meta nacional 8 é a de priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Foi aprovada pela Justiça Estadual e tem tudo a ver com esta campanha que lançamos, ou melhor, essa campanha já foi lançada há muito tempo. Nós nos engajamos, nós, Conselho Nacional de Justiça, nos engajamos a campanha 21 dias pelo ativismo contra a violência ou para o fim da violência contra as mulheres e as meninas. Essa campanha de 21 dias, ela se estende do dia 20 deste mês, em que foi lançada, o Dia da Consciência Negra, justamente tendo em vista a dupla vulnerabilidade das mulheres negras pela discriminação que sofrem, e, como disse, se estende até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa meta nacional, número 8, aprovada pela Justiça Estadual, tem tudo a ver com os direitos humanos e, especificamente, com o direito das mulheres e das meninas. A meta nacional número 9 é de estimular a inovação no Poder Judiciário e foi aprovada por todos os segmentos de justiça. Realmente, espero que essa meta ilumine o trabalho de todos. A meta nacional número 10 é de impulsionar os processos de ações ambientais. Foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal, na linha do que temos sempre defendido, com base na nossa Constituição, que é a defesa e a priorização da defesa do meio ambiente, que levou o Supremo Tribunal Federal, nos últimos meses, inclusive, a estipular uma pauta verde para o julgamento de todas as ações relacionadas ao meio ambiente. E a meta nacional número 11, que é a nossa última meta, diz com a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Eu ia dizer, nada mais fazendo do que realmente impulsionar o que a nossa Constituição Cidadã de 1988 tem em mente, que é a defesa das nossas crianças, da nossa juventude, porque sem educação para todas elas e sem efetiva proteção, nós não conseguiríamos construir o Brasil igualitário, inclusivo, preocupado com a sua gente, preocupado com os valores que nos informam o nosso texto constitucional, que todos nós almejamos. Eu parabenizo a todas e todos pela construção dessas importantes metas, grandes norteadoras para as nossas atividades no ano de 2023, e na certeza de que buscamos um poder judiciário cada vez mais inovador e efetivo para a sociedade. Um poder judiciário
cada vez mais coeso, forte e independente, atendendo aos fins a que se destina enquanto poder. Antes de devolver, eu iria dizer de devolver a palavra ao ministro Salomão. Na verdade, o cerimonial é que terá essa tarefa de passar a palavra ao ministro Salomão. Mas eu gostaria ao tempo em que desejo a todas e a todos um excelente retorno às respectivas bases, ao tempo em que eu agradeço pela presença e pela efetiva participação, renovando, como já disse, a minha confiança na magistratura, eu quero fazer um registro que se impõe, que é um registro de justiça. Esse Encontro Nacional da Magistratura não estaria se realizando e tendo, a meu juízo, êxito, não fosse o trabalho competente, o trabalho incansável da equipe de servidores e juízes auxiliares do Conselho Nacional de Justiça. Todos eles capitaneados, no caso específico deste encontro nacional, pelo juiz Ricardo Fiorese, que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Agora sim, eu volto para o meu lugar, desejando mais uma vez um excelente... Não seria um excelente final de dia, temos toda a tarde ainda, uma excelente tarde, uma excelente noite a todos. Muito obrigada. Com a palavra, o ministro Luiz Felipe Salomão. Bem, acho que ainda um bom dia a todos. Eu vou ser muito breve e quero iniciar, presidente, saudando Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os colegas conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e dizer, presidente, que, acrescentando, eu já tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar com Vossa Excelência no Tribunal Superior Eleitoral. Havia visto como conduz os trabalhos e agora, à frente do Poder Judiciário Nacional, nós todos, conselheiros, conversamos aqui e ali. Vossa Excelência preside pelo exemplo e isso para os juízes é muito relevante, porque mais do que 1000 palavras vale o exemplo. E Vossa Excelência conduz com firmeza, mas com toda atenção aos advogados, aos colegas conselheiros, aos interessados. É realmente a figura de um excelente magistrado. E isso é muito importante que se diga, já que estamos no Encontro Nacional de Juízes. Então, é um exemplo para todos nós. Eu também peço licença para fazer uma saudação a todos os presentes, na pessoa do conselheiro Luiz Felipe Vieira de Mello, que, ministro e conselheiro, que conosco atua ali no dia a dia e que, portanto, eu peço licença para que todos se sintam cumprimentados, presidentes de tribunais, corregedores, servidores da justiça, juízes, magistrados, desembargadores, enfim, todos se sintam cumprimentados. A fala é muito breve, porque hoje discutimos e aprovamos essas metas no 16º Encontro Nacional do Judiciário, ontem e hoje aqui no Tribunal Superior do Trabalho,
E, portanto, a partir da leitura dessas metas, e eu tive a oportunidade de acompanhar esses encontros desde o início, a conselheira Salise, com certeza, naquela ocasião do primeiro encontro, ainda usava fraldas, mas eu já acompanhava com intenso interesse aquele movimento que acontecia ali de renovação do Poder Judiciário. E com essas novas metas, eu ontem pensava um pouco, ela permite uma reflexão sobre o funcionamento do Poder Judiciário nos dias atuais. Em O Processo, de Kafka, o autor propõe um debate sobre o funcionamento do Judiciário que iniciou-se no primeiro pós-guerra e ainda não terminou. A obra nos remete, por intermédio do personagem central, Joseph K., a um percurso surrealista, um sistema judiciário anacrônico e corrupto, até o personagem chegar ao limite de não saber a acusação e ter sido sentenciado à morte num processo absolutamente esdrúxulo. Essa obra foi concluída por Kafka em 1920 e publicada em 1925, desencadeando dessa crítica velada aos sistemas judiciários uma série de reflexões que vão sendo, uma a uma, analisadas por filósofos, sociólogos, cientistas sociais e pensadores do direito. O século XXI chegou e uma parte dos operadores do direito questiona se esse é mesmo o século do Poder Judiciário. A concepção que formamos no estágio civilizatório atual sobre o próprio funcionamento do Judiciário nada mais é do que uma consequência de promessas não cumpridas do papel desempenhado até então pelo Legislativo e Executivo. Há uma voz comum de que o século XIX foi o século do Executivo, o século XX foi o século do Parlamento, e esse seria o século do Poder Judiciário. Ao Judiciário, inclusive, possibilitou-se um crescimento sem precedentes, que, sobretudo, coloca-o como fiscal do próprio legislador, quase um legislador implícito, como nos falou ontem o expositor que abriu os nossos trabalhos, professor Vilhena. Como aponta Luiz Werneck Viana, há uma mudança estrutural na justiça, porém não linear, de transformação universal do Poder Judiciário em agência de controle da vontade do soberano, permitindo-lhe invocar o justo contra a lei. Antoine Garrapon, um jurista e juiz por um tempo na França, que escreveu um livro muito interessante, O Juiz e a Democracia, o Guardião das Promessas, ele denomina essa assunção de poderes do Judiciário como um evento contemporâneo, entendido como um guardião de promessas, tanto para o sujeito como para a comunidade política, um último refúgio de um ideal democrático desencantado, um substituto clerical, praticamente, como assevera, quase uma justiça da salvação, o lugar simbólico da democracia. Quase que profética as palavras dele em 2001. Em Dworkin, os magistrados reaparecem no cenário dos três poderes como personagens míticos, como Hércules, capazes de desbravar os horizontes de uma legislação fria e produzir decisões exemplares a uma sociedade complexa, cada vez mais carente dos valores da justiça e de segurança jurídica. Assim, a presença do Judiciário, como um terceiro gigante, acaba se mostrando como um reflexo dos modelos anteriores, construído a partir das falhas e das promessas de salvação erigidos por estruturas que reconheceram, sem sucesso, o protagonismo do Legislativo, no modelo de Estado de Direito, e do Executivo, no modelo do Estado de bem-estar social.
E aqui, um parênteses, eu creio que essas pesquisas que se fazem de opinião e de mera opinião, elas não me impressionam sobre a gangorra que é a aprovação ou não do Poder Judiciário. Essas pesquisas, e eu acompanho muitas porque participo de laboratórios de pesquisa, tanto na Associação de Magistrados Brasileiros, quanto também na Fundação Getúlio Vargas, essas pesquisas de opinião sobre a imagem do Poder Judiciário, elas refletem ali, sazonalmente, uma determinada situação. Elas não nos interessam. O que nos interessa, em definitivo, são as pesquisas que apontam os rumos, são as diretrizes que nós tiramos desses encontros do Poder Judiciário. E eu retomo, como disse, bem breve, prometo. Assim é, se lhe parece, de Pirandello, é a minha peça preferida. Escrita em 1917, é mais atual do que nunca. A par de cuidar de um tema aparentemente trivial, a bisbilhotice, muito em voga nas redes sociais, a trama central gira em torno da chegada de uma família numa província do interior da Sicília, no sul da Itália, após sobreviver a um terremoto. O que provoca a curiosidade da população local é o fato de que todos eles, os novos moradores, residem em locais diferentes. Assim é, se lhe parece, propõe uma discussão ainda mais profunda, a da impossibilidade de se chegar a uma verdade única, indicando o autor as várias possibilidades de entendimento para o mesmo fato. Independentemente das constatações que nós fizemos, algumas linhas acima, surge a pergunta que é aquela que eu me fiz quando eu li as metas. O que ocorre se o Judiciário não cumpre as promessas que lhe foram incumbidas? Essa agora é a nossa tarefa, uma responsabilidade a que a toga nos impõe nesses tempos sofridos, mas que dela tenho certeza, como disse o ministro Luiz Felipe, nossos juízes, nossas juízas, nossos presidentes, corregedores e corregedoras, nossos servidores e servidoras não nos faltarão. Nessa tarefa, presidente, a Corregedoria, ainda mais especificamente, nós sabemos a grandiosidade dos números, são 500 mil servidores só nos cartórios judiciais, mais de 13 mil nos extrajudiciais, 90 tribunais. Nós temos uma incumbência de fiscalização de um sem número de atividades e agora, mais especificamente, no pós-período eleitoral, com toda a teia que foi urdida nessa parte, e mais também o retorno à atividade presencial. E essas dificuldades todas não atrapalharam a elaboração de metas ousadas entre os corregedores. Alguns estão aqui até agora para nossa satisfação. Por exemplo, nós fixamos como alguma inovação para manter aquela possibilidade de sonharmos. Algumas diretrizes foram inovadoras, consentâneas com o tempo que estamos vivendo. Por exemplo, a ideia de combate à litigância predatória. Nós vamos fazer, inclusive, um seminário, a juíza Priscila está aqui, na próxima sexta-feira, para tratar desse tema. O conselheiro Marcelo Terto também trabalha com essa ideia. Nós colocamos uma diretriz aprovada por todos de enfrentamento à violência doméstica praticada contra magistradas e servidoras, o que também foi uma grande inovação e eu acho que é absolutamente consentânea com o que estamos verificando. Outra resolução desenvolve diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares. Eu destaquei apenas algumas para demonstrar o quanto nós estamos ousando.
E volto a dizer, presidente, eu tenho absoluta certeza que para esses desafios, nós, nesses tempos difíceis, nós contamos com a empolgação e com a responsabilidade de cada juiz, de cada juíza, de cada servidor, de cada servidora que fazem com que o Poder Judiciário do Brasil seja um dos mais respeitados do mundo. Muito obrigado. Informamos que os textos das metas anunciadas estarão disponíveis na página do evento no CNJ. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaramos encerrado o 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Tenham todos uma boa tarde.